nas fronteiras do infinito. A caça por asteroides ganhando uma nova tecnologia e como realizar a sustentação prolongada de astronautas no espaço. Estes são os tópicos que exploraremos hoje no bloco Nas Fronteiras do Infinito. Ambos os temas surgiram de artigos de divulgação científica traduzidos pelo Clube Centauri e que você, ouvinte, pode também ler no nosso blog. Exato, basta dar um Google, indo por partes, pois ambas as notícias são muito legais. Mas vamos começar pelos astronautas. Eu acho que esse tema pega bastante no pensamento das pessoas. Exatamente, Rodrigo. Como sabemos das experiências reais e também dos filmes, a exploração lunar de longa duração enfrenta desafios logísticos e biológicos que existem soluções inovadoras. Um dos maiores obstáculos é a necessidade constante de oxigênio e alimento para os astronautas. E, além disso, transportar esses suprimentos da Terra seria proibitivamente caro, com custos estimados em até $100 mil por quilograma enviado à Lua. É por isso que a pesquisa em utilização de recursos in situ, da sigla ISRU, se tornou tão crucial para as futuras missões. E uma das abordagens mais promissoras nesse campo é o uso de fotobioreatores, ou PBRs. Esses sistemas cultivam micro-organismos fotossintéticos, como algas, que podem converter dióxido de carbono em oxigênio, enquanto produzem biomassa rica em nutrientes. Na Terra já utilizamos essa tecnologia em ambientes controlados, mas adaptá-la para a Lua exige superar desafios muito específicos. Pois é, um estudo recente publicado na revista Acta Astronautica, por pesquisadores da Universidade Técnica de Munique, analisou 2 modelos de PBRs para o uso lunar. Um sistema tubular e outro sistema com um painel plano com circulação de ar. O modelo de painel plano, chamado de FPA, mostrou maior eficiência na produção de oxigênio, mas com uma desvantagem significativa. Este último, o do painel plano, requer mais manutenção do que o outro sistema tubular. Essas manutenções no espaço são sempre fatores críticos. Lembra quando tiveram que resolver problemas de miopia no Hubble, logo quando ele foi lançado? Não foi fácil, nem barato, porém necessário, e deu muito certo. Já na Lua, a ida rápida sim não é tão simples, e cada movimento extra dos astronautas representa risco e consumo de recursos. Sistemas robustos e de baixa intervenção são essenciais. Ainda assim, os cálculos mostram que mesmo o modelo mais complexo pode representar uma economia de dezenas de milhões de dólares, se construído com materiais lunares em vez de ser transportado da Terra. Exatamente, Rodrigo. Este fato do Hubble foi um probleminha no espelho primário do telescópio que gerava umas imagens meio borradas. Mas falando em materiais lunares, a maior parte da estrutura dos PBRs poderia ser fabricada a partir do regolito da Lua, que é um material rico em sílica, alumínio e ferro. E já até existem técnicas em desenvolvimento para extrair metais do regolito, mas como nada poderia ser fácil, um componente ainda desafia os cientistas: o vidro transparente. Sem dúvida, as algas dentro dos PBRs precisam de luz para realizar as fotossínteses. Se não pudermos produzir vidro lunar, a alternativa poderia ser usar lâmpadas de LEDs, mas isso introduz outra camada de complexidade. LEDs exigem componentes eletrônicos sofisticados e plásticos para isolamento, 2 materiais que ainda não sabemos fabricar na Lua. E como tudo na ciência espacial, surge aqui um efeito cascata, nos levando a outro gargalo: a escassez de elementos essenciais para a vida, como carbono, nitrogênio e fósforo. Esses elementos são raros no regolito lunar, então qualquer sistema biológico precisaria de um ciclo extremamente eficiente de reciclagem. Os pesquisadores sugerem, por exemplo, reaproveitar a água residual dos astronautas. E aqui eu acho que vocês entenderam o que a gente está querendo dizer, né, ouvinte? Esse resíduo de água dos astronautas contém traços desses compostos que precisamos. E mesmo que superemos esses obstáculos, ainda há a questão da radiação. A superfície lunar não tem atmosfera, ou melhor, tem uma atmosfera muito fina ou quase desprezível, ou campo magnético para proteger organismos vivos dessa radiação solar ou até a cósmica.
Isso significa que os PBRs precisariam ser abrigados dentro de habitats pressurizados ou enterrados sob camadas de regolito para sobreviverem. Por isso, os autores do estudo defendem uma abordagem híbrida. Enquanto os PBRs poderiam fornecer oxigênio e biomassa, outros métodos ISRO, citados anteriormente, como a eletrólise de regolito derretido, garantiriam uma produção adicional de oxigênio. Essa combinação de tecnologias e redundâncias seria vital para as missões de longa duração. E o mais interessante é que as próprias algas cultivadas nos PBRs poderiam, no futuro, ser usadas como matéria-prima para bioplásticos, reduzindo ainda mais a dependência de suprimentos terrestres. Lembra quando falamos do Hubble, de ir até ele para arrumar? Na Lua, isso fica muito difícil, se não impossível. A gente precisa de verdade superar esse obstáculo. Claro, isso exigiria uma semente inicial de organismos ou micro-organismos trazidos da Terra, mas depois o sistema poderia se tornar parcialmente autossuficiente. Essa pesquisa é apenas um passo em um campo que ainda tem muito a evoluir. Nos próximos anos, com certeza veremos avanços na produção do vidro lunar, no cultivo de algas em microgravidade e na otimização desses sistemas biológicos. E enquanto esses desafios técnicos são enfrentados, outra questão surge. Como garantir que os astronautas consigam operar e manter esses sistemas de forma eficiente? Treinamento e automação serão fundamentais. Talvez no futuro, inteligências artificiais integradas às bases lunares possam gerenciar os PBRs com mínima intervenção humana. Sem dúvida, Rodrigo. E quando pensamos no longo prazo, esses sistemas não servem apenas para a Lua. Se provarem eficazes, os PBRs podem ser adaptados para Marte ou até outras estações espaciais mais distantes, tornando-se uma peça-chave na expansão humana pelo sistema solar. Marco, vamos fazer uma viagem agora. De lá da Lua, de volta à Terra e pensando em como protegê-la, vamos trazer uma novidade criativa. Quando pensamos principalmente em defesa planetária, né? Que a gente imagina ali os grandes telescópios e sistemas de radar. Mas e se eu te dissesse que a solução pode estar em algo muito mais comum? Os espelhos gigantes usados em usinas de energia solar. Perfeito, Rodrigo. E olha, vou te confessar que quando eu vi essa notícia no site da Space.com, eu demorei para acreditar que isso seria de fato possível, mas depois lendo o artigo até que faz muito sentido. Nos laboratórios nacionais de Sandia, no Novo México, o cientista John Sandusky está liderando um projeto inovador que está transformando heliostatos, aqueles enormes espelhos motorizados usados em usinas solares, em uma potencial poderosa ferramenta para a detecção de asteroides. Para quem não conhece, um heliostato é um espelho de vários metros de largura que segue o movimento do Sol durante o dia, tipo o girassol, concentrando a luz solar em uma torre central. Essa energia térmica é usada para gerar eletricidade em usinas. O que torna essa pesquisa tão interessante é que esses espelhos ficam completamente ociosos à noite. E foi por isso que o Dr. Sandusky teve o insight brilhante de que poderíamos reaproveitar essa infraestrutura já existente para fins astronômicos. Afinal, esses espelhos são precisamente controlados e podem ser redirecionados para qualquer ponto do céu noturno. Cara, o princípio é fascinante. À noite, em vez de concentrar a luz solar, os heliostatos podem captar a luz das estrelas. Quando um asteroide passa pelo campo de visão, ele causa uma pequena variação no sinal luminoso captado pelos fotodiodos, que são sensores similares aos usados nos painéis solares. A técnica é diferente da astronomia tradicional. Enquanto telescópios convencionais criam imagens, esse método mede minúsculas variações na frequência da luz, algo que Sandusky compara a distinguir o som de um sino de vento específico em meio a uma ventania. A diferença de frequência pode ser menor que 1 mHz, mas com a precisão dos GPS e eletrônica avançada é possível sim detectá-la. Essa abordagem tem vantagens significativas. Primeiro, pode detectar objetos muito fracos, seja asteroides pequenos próximos da Terra ou grandes asteroides bem mais distantes. Segundo, como aproveita a infraestrutura existente, o custo adicional seria mínimo,
basicamente envolvendo a reprogramação dos controladores e a instalação dos fotodiodos. Sandusky já realizou testes preliminares usando um dos heliostatos em Albuquerque, lá no Novo México. Nas primeiras experiências, o espelho foi programado para varrer lentamente o céu noturno, rastreando as estrelas como prova de conceito. Os resultados iniciais foram apresentados na conferência Unconventional Imaging Sensing and Adaptive Optics de 2024. Marco, mas como todo projeto inovador, existem desafios. Para operar em escala global, seria necessário sincronizar múltiplos campos de heliostatos utilizando GPS, desenvolver algoritmos para distinguir asteroides de outros corpos celestes e padronizar sistemas de detecção e garantir a precisão necessária para observações científicas. O próximo passo do projeto é ambicioso: usar o heliostato para localizar um planeta conhecido, como Júpiter ou Marte. Isso ajudaria a calibrar o sistema e entender as suas limitações práticas. Sandusky está buscando parcerias e financiamento para expandir os testes. O potencial é realmente enorme e imagine poder transformar todas as usinas heliotérmicas do mundo em estações de monitoramento de asteroides durante a noite. Seria como se fosse uma rede global de defesa planetária com custo marginal, já que a estrutura principal já existe. Isso vai muito além da detecção, cara. Com o tempo, essa técnica poderia nos ajudar a mapear órbitas de asteroides com a maior precisão possível, detectar objetos potencialmente perigosos mais cedo e complementar os sistemas de vigilância existentes e, quem sabe, até aumentar a nossa capacidade de monitoramento do espaço próximo à Terra. Em um dos episódios aqui do CentauriCast, no Céu em Cena, nós, inclusive, já recomendamos um certificado de defensor planetário. Então é muito legal ver esse tipo de engajamento, né, de defesa planetária acontecendo até em outros contextos, a qual nem imaginávamos que seria possível. É um excelente exemplo de como soluções inovadoras podem surgir do pensamento lateral, enxergar novas aplicações para tecnologias existentes. Sandusky estima que, se implementado em larga escala, esse poderia se tornar o método mais econômico para expandir nossa capacidade de detecção de asteroides. Sem nenhuma dúvida disso, Rodrigo. E enquanto aguardamos os próximos desenvolvimentos dessa pesquisa, fica claro que a nossa capacidade de proteger a Terra contra ameaças cósmicas está se tornando cada vez mais sofisticada e, neste caso, surpreendentemente acessível, indo de acordo com o nosso momento da produção energética, que visa uma produção limpa e sustentável, e com esse plus astronômico de brinde. Com essas novidades inspiradoras, seja na sobrevivência na Lua, seja na proteção planetária, a partir de tecnologias comuns, encerramos o bloco Nas Fronteiras do Infinito. Esperamos que tenha gostado e voltamos a semana que vem com mais informações quentinhas do espaço. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.